Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós estamos nesta noite de domingo começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você juntamente com toda a sua família, com todos aqueles que estão aí com você nessa noite, a fechar os olhos para consagrarmos a Deus este tempo de adoração. Senhor amado, nós te bendizemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver mais este momento, de poder experimentar a sua presença, a sua graça e o seu poder. E é isso que nós te clamamos, ó Pai. Cura e trata os nossos corações para que durante este culto e durante as nossas vidas possamos te adorar em espírito e em verdade. Colocamos diante do Senhor os nossos corações, te pedindo perdão pelos pecados falados, perdão pelos pecados, ó Pai, em atitudes, perdão, Pai, pelos pecados em pensamentos e sentimentos, porque nós não queremos que nada possa atrapalhar o relacionamento que o Senhor quer desenvolver com as nossas vidas. Por isso te pedimos, ó Deus, nos perdoe, nos trate, purifica, santifica os nossos corações e que nesta noite, para que o seu nome seja glorificado, possamos experimentar a sua presença, possamos experimentar o seu poder, possamos experimentar a sua graça. Abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que neste momento está se derramando diante do seu altar. Que cada um de nós possamos receber a porção que o Senhor preparou e que o seu nome seja glorificado para todo sempre em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar um versículo que está lá em Romanos 8, do 35 ao 39. Diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, agora vamos à reflexão dessa palavra. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A resposta é bem simples: nada e nem ninguém. Essa palavra nos ensina que podemos passar por todo tipo de adversidade, por todo tipo de tribulação, que podemos até morrer e ainda assim teremos o amor de Cristo. Essa palavra sempre será um alento, um consolo e principalmente motivo de muita alegria, porque nos garante que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. É certo que o Senhor nos ama imensamente, temos muitas provas disso nas Escrituras, porém melhor ainda é saber que não há nada que possa impedir esse amor, saber que o Senhor sempre nos amará. Vivemos tempos difíceis, desafiadores, mas em meio a esse cenário de incerteza, vamos nos lembrar dessa palavra. Nada pode nos separar do amor de Deus. Quando vierem as tribulações, vamos nos lembrar de que o Senhor nos ama e está conosco. Ele nunca nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Ao final, seremos vencedores se permanecermos nesse amor. Amém? Que Deus abençoe essa noite, que Deus abençoe esse culto, que Ele venha falar aos nossos corações, que o Espírito Santo venha nos encher com a sua santa presença, que nós possamos ser, além de ouvintes, que nós possamos ser praticantes da palavra que será ministrada. Que o Senhor Jesus esteja na vida e no coração de cada um de nós, não só nessa noite, mas em todos os dias da nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos.
Queridos e amados irmãos, a nossa fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas é uma expressão de gratidão e uma expressão de consagração. Expressão de gratidão porque reconhecemos que tudo vem de Deus e devolvemos, consagramos, entregamos a Ele o dízimo e a oferta como esta expressão, este sinal de gratidão. E consagração porque tornamos a nossa vida sagrada, tornamos todo o nosso coração o lugar da habitação do Espírito Santo, inclusive a nossa vida financeira. Por isso eu quero continuar incentivando os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Te convido também a fechar os seus olhos, nós estaremos consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas, que podem ser feitos nesse tempo de quarentena através de transferências e depósitos bancários na conta da Igreja Metodista no Banco do Brasil. Paizinho querido, nós te louvamos, bendizemos pelo sustento, te agradecemos pela provisão, te agradecemos porque o Senhor é o Deus de toda dádiva, de toda graça e de todo bem. Neste momento, Pai, clamamos a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos que têm permanecido fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Abra as portas e faz derramar bênçãos, ó Pai, sem medida sobre a vida dos teus filhos. Abençoe os empregos, abençoe, Pai, o sustento, traz multiplicação, traz provisão, não deixe faltar, ó Deus, e que em todo este tempo possamos testemunhar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é milagroso e o quanto o Senhor cuida daqueles que estão debaixo dos teus desígnios, debaixo dos teus mandamentos, debaixo do seu amor. Abençoe as nossas vidas, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha angústia. Me des largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Boa noite, igreja. Hoje eu vou falar de João 16, 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém? A paz, igreja, tudo bem? Hoje eu vou falar um versículo que é: confiar no Senhor de todo o seu coração. Amém? Provérbios 3-5. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, que esse dia foi maravilhoso. Cuide da família da igreja. Esse coronavírus saia logo. Cuide da minha família e cuide da família de todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, neste momento de reflexão na Palavra de Deus, eu quero convidar você e a sua família
acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras no livro de Romanos, no capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir do versículo 20 e ao longo da leitura estaremos lendo outros versículos. E a palavra do Senhor nos diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram loucos e as suas mentes vazias estão cobertas de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são loucos. Versículo 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele, o Senhor, os entregou aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, homicídios, brigas, mentiras e malícia. São bisbilhoteiros, difamadores e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem com a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles, esses homens, sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem estas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Quero te convidar a fechar os olhos, pedindo ao Senhor para ministrar sobre nós a sua palavra. Senhor, eis-nos aqui mais uma vez, apenas como servos, apenas como instrumentos para ministrarmos a palavra que vem do Senhor. Por isso te pedimos, fala conosco, Deus, fala através de nós, que eu possa ser diminuído a nada, pois é exatamente isso que sou, e que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado. Pedimos a Deus que o Senhor possa falar aos nossos corações, que esta palavra encontre terra boa, fértil, preparada para crescer e frutificar, glorificando o teu santo nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o ser humano é um ser complexo. E quando a gente vai falar da relação desse ser humano com as outras pessoas, outros seres, as outras coisas, essa complexidade fica ainda muito mais complicada, mais evidente. Isso é tão verdade que nós temos aí na ciência vários ramos que procuram estudar o ser humano e entender o ser humano. Aí tem a antropologia, nós temos aí a sociologia, nós temos a filosofia, nós temos a biologia, a psicologia. Tudo isso são ramos das ciências que procuram, de uma forma ou de outra, em alguns aspectos, em outros aspectos, estudar o ser humano. E existem outras tantas, tá? Nós estamos falando aí, talvez, das mais famosas, entre aspas, que procuram estudar o ser humano, entender o ser humano. E é tão complicado, e eu gostaria de te fazer essa pergunta, se alguém chegasse para você, né, e te perguntasse assim, o que é o ser humano? O que você responderia? Você conseguiria responder o que é o ser humano de maneira tranquila, de maneira fácil, em sua totalidade, em todas as suas nuances, né, as suas diferenças? Eu acredito que a gente teria bastante dificuldade para fazer esta reflexão e trazer esta resposta de maneira concreta, de maneira mais assertiva. Mas, queridos irmãos, por que nós estamos fazendo essas reflexões, né? Por que a gente está trazendo essa discussão na mensagem de hoje? Na história da humanidade, né, desses seres humanos, temos visto cada vez mais seres humanos agindo de maneiras mais absurdas. Temos visto esses seres humanos
tendo atitudes estranhas, complexas, terríveis. Nós acompanhamos aí há poucos dias a história de uma criança de 10 anos de idade que engravidou depois de ser violentada por 4 anos pelo próprio tio. Nós temos acompanhado aí as acusações para uma deputada que está sendo acusada, de matar o próprio marido por motivos de dinheiro. Nós acompanhamos há anos atrás a história do médico que foi condenado porque violentava suas pacientes. Nós acompanhamos há poucos meses atrás a história do cidadão lá nos Estados Unidos que foi morto por um policial por ter uma cor de pele diferente. Guerras, violência, fome, maldade, corrupção. Quando nós olhamos para estas realidades, chegamos à conclusão que jamais entenderemos o ser humano por essas ciências. Mas se a gente não consegue, queridos irmãos, entender o que é o ser humano por essas ciências ou outras ciências, como que a gente pode descobrir o que nos torna humanos? O que nos faz ser humanos? Essa é a intenção e o intuito da ministração nesta noite. O que nos torna humanos? O que nos faz seres humanos? E a reflexão que nós gostaríamos de trazer para os irmãos é que antes de qualquer uma dessas ciências, antes de qualquer uma dessas coisas, existe um Deus que criou o ser humano. E nós precisamos ir na origem de quem criou e quem fez o ser humano para poder entender o que nos torna humanos. E para começarmos esta reflexão, eu gostaria de já trazer uma resposta. O que é o ser humano? O ser humano são seres criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E continua dizendo: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E é por isso que nós precisamos entender que o que nos torna humanos, o que é o ser humano, é um ser à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos entender como que o Senhor nos criou. Enquanto todas as outras coisas foram criadas a partir da palavra de Deus, o ser humano foi criado de maneira diferente. O ser humano teve assim a palavra: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Porém, o ser humano foi criado a partir das mãos de Deus. Deus formou o ser humano. E depois que criou, formou aquele bonequinho, o Senhor soprou o fôlego de vida. Então nós temos a imagem e semelhança de Deus. É isso que nos torna humanos. O ser humano é o ser criado à imagem e semelhança de Deus. Somente quem criou pode definir o que criou. Somente quem criou. Talvez você vai dizer que acredita no Big Bang. Querido, eu tenho muita dó de você que acredita que a vida humana surgiu a partir de uma explosão e poeira cósmica. Eu prefiro e tenho plena confiança em acreditar em um Deus amoroso que decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, e no momento da criação ele definiu o que o humano é, o que o ser humano é: seres criados à imagem e semelhança de Deus. Mas se essa é a definição do ser humano, por que existem tanta desgraça no mundo? Por que existe tanto problema? Por que nós olhamos para a história desses seres humanos e contemplamos tamanha desgraça, tamanhos problemas? Será que a imagem e semelhança de Deus é isso? Será que Deus é um ser carrasco? Será que Deus é um ser homicida? Será que Deus é um ser que está ali fazendo as maiores atrocidades? Será que é isso que reflete a imagem e semelhança de Deus? É óbvio que não. Mas nós sabemos que existe algo que corrompe esta imagem
de Deus na vida do ser humano, que é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Mas muitas vezes a gente não entende o quão é danoso esse se afastar de Deus, o quão prejudicial é estar longe de Deus. Muitas vezes nós pensamos que estar longe de Deus, estar afastado de Deus, seria apenas uma distância que nos impede de recebermos as bênçãos de Deus em sua totalidade. E isso é fato. Quando estamos longe de Deus, não recebemos as suas bênçãos em suas totalidades. Porém, estar longe de Deus, afastado de Deus, também corrompe a imagem de Deus em nossos corações e deixamos de ser aquilo que o Senhor nos fez. Deixamos de ser seres humanos, porque o pecado, ele mancha, corrompe, destrói, acaba com a imagem de Deus em nossas vidas. Deus é santo! E se somos criados à sua imagem e semelhança, precisamos frutificar em santidade. Mas quando em nós existem pecados, nós estamos longe de Deus e começamos a corromper esta imagem de Deus em nossas vidas e deixamos de ser humanos. Quanto mais pecados acolhemos em nós, menos humanos nós seremos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que nós lemos. O Senhor manifesta a sua glória, o Senhor manifesta o seu poder através de todas as coisas criadas, mas o homem, olhando tudo isso, ao invés de reverenciar e buscar um relacionamento com Deus, buscar se prostrar diante de Deus, buscar estar próximo de Deus, nega a Deus. E a partir do momento que ele nega a Deus, ele começa a agir de forma reprovável diante de Deus. Começa a fazer aquilo que ele não foi chamado, não foi criado para fazer. Ele começa a ser um pecador, um homicida, um difamador, um mentiroso, um bisbilhoteiro, um fofoqueiro, alguém que não tem amor por Deus, alguém que não tem amor por próximo. E é esta a causa de toda a desgraça que existe no mundo. É o pecado, é o estar longe de Deus, é o estar afastado do Senhor, é o estar corrompido pelos próprios pensamentos malignos. No início da ministração, nós trouxemos alguns exemplos da história humana que nos geram uma certa revolta, que nós olhamos e pensamos assim, que absurdo, como pode um ser humano fazer assim, como pode uma pessoa agir dessa forma? Mas, queridos irmãos, infelizmente, muitas vezes a gente está distraído demais, olhando o pecado do outro, e nós não estamos olhando para os nossos corações e tendo esse mesmo olhar de reprovação. Olhando para os nossos pecados, olhando para as nossas limitações, e estamos acolhendo pecados, deixando o pecado criar raízes, deixando o pecado tomar conta das nossas vidas e vamos perdendo a nossa humanidade. Você já teve a experiência de ter sido confrontado pelos seus pecados? De Deus confrontar os seus pecados? É difícil, é complicado. Se você parar um pouco para pensar, você vai lembrar aí de palavras que você disse, atitudes que você tomou, coisas que você fez, com pessoas que você até ama, pessoas que você está ali querendo viver junto, querendo ver o bem, e você teve atitudes que não foram atitudes que glorificaram a Deus, e você vai olhar e vai perceber que isso é desumano muitas vezes as palavras que nós falamos, é desumano muitas vezes as atitudes que nós tomamos, é desumano muitas vezes aquilo que nós sentimos, os desejos, os ímpetos que vêm em nossos corações, os pensamentos que nós temos, são pensamentos muitas vezes desumanos, porque estamos acolhendo pecado. E o pecado nos tira a humanidade, nos tira aquilo que o Senhor nos fez. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas quando existe pecado em nossos corações, nós perdemos essa humanidade. Quantos pensamentos, sentimentos e palavras muitas vezes nós temos tido, que são absurdos, são coisas terríveis, pecaminosas, desumanas. Por isso, querido e amado irmão, leve isso uma lição para a sua vida. Todo e qualquer pecado deve ser confrontado, condenado, combatido e jamais negociado. Não tem negociação com o pecado.
Mas e a graça? Querido irmão, graça, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, mas graça não é licença para pecar. Graça é licença e caminho de santificação, para ser santo, para ser santificado. Por isso, não acolha pecado em sua vida. Se você está vendo que tem atitudes, tem palavras, coisas que você não consegue dominar, coisas que você não consegue ver diferente, é pecado, tem que ser condenado, tem que ser combatido, não pode ser aceito. Porque é só assim que nós estaremos lutando pela nossa humanidade. Mas a verdade, queridos irmãos, como nós falamos aqui sobre a graça, muitas das vezes a gente sabe que o pecado é pecado, sabe que o pecado é prejuízo, sabe que o pecado é algo ruim, e a gente tem essa consciência, mas a gente não consegue se libertar do pecado. A gente não consegue lutar contra o pecado. E a verdade é isso mesmo. A gente, ser humano, pecador, tentando lutar contra os nossos pecados, nós não vamos conseguir vencer. Nós iremos perder de lavada. Por isso, nós precisamos entender que em Jesus, e somente em Jesus, que a nossa humanidade é restaurada. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus na cruz perdoa, purifica e vence todo o pecado. Quando nós encontramos João dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que seria o Cordeiro? É o sacrifício. É aquele momento onde estariam sendo pagos todos os pecados. E através do sacrifício de Jesus, ele tira o poder do pecado sobre o mundo. Por isso, em Jesus, nós somos restaurados à imagem e semelhança de Deus, por esse processo de santificação, a presença do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Porque muitas vezes, queridos irmãos, a gente quer combater o pecado numa balança. Eu tenho os meus pecados, mas eu tenho boas atitudes. Eu ajo dessa forma, eu sigo a cartilha do ser um bom cristão, eu sou fiel no meu dízimo, eu sou fiel na minha oferta, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que não quero mal, não desejo mal, mas constantemente a gente tem aquele contrapé, aquele ponto que você olha e diz assim: poxa vida, mas aqui eu não sou bom, porém eu sou bom nas outras coisas. Isso é um jeito errado de agir, queridos irmãos. Por quê? Porque quando nós comparamos os nossos pecados com os outros, aí é fácil fazer essa balança. Aí é fácil. Tem gente que é muito pior do que nós. Verdade ou mentira? Tem gente aí que está fazendo atrocidades muito maiores. Então, quando a gente compara os nossos pecados com o pecado dos outros, aí fica fácil fazer essa balança. Mas se a gente comparar o nosso pecado com a santidade de Deus, se a gente comparar as nossas palavras, as nossas mentiras, as nossas hipocrisias com aquilo que Deus é, com a santidade de Deus, aí a gente vai olhar para nós e vai dizer: ai de mim, pecador. Ai de mim, pecador, porque eu estou diante de um Deus santo, porque eu estou diante da glória de Deus, e é por isso que apenas por Jesus. Jesus é o caminho perfeito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que venceu o pecado e a morte. Jesus é aquele que tem em suas mãos toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. E por isso, se você e eu nos derramarmos na presença de Jesus e clamarmos a sua graça, Ele não apenas irá perdoar os nossos pecados, mas nos guiará por esse caminho de santidade, de purificação, de transformação, de mudança de vida, de mudança de mente, de mudança de palavras, de mudança de atitude, de transformação, restaurando a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas, restaurando a nossa humanidade. Se nós continuarmos querendo viver longe do Senhor, acolhendo pecados, achando que pecar está tudo bem, achando que o pecado não deve ser combatido, dando desculpa para pecado, queridos irmãos, caminharemos cada vez mais a sermos desumanos, seres animalescos, seres que não expressam nenhuma glória, nenhuma bondade, nenhum amor, nenhuma paz, porque tudo isso são atributos de Deus. Só podem vir de Deus bondade, amor,
mansidão, domínio próprio, isso só vem de Deus. Então, longe de Deus e com o pecado, nós não conseguiremos, a gente não vai conseguir. Mas se nós rendermos a nossa vida a Jesus Cristo, nós teremos a nossa imagem restaurada por um novo nascimento. E viveremos em santidade cada dia mais. Eu quero te fazer um convite, você que ainda não aceitou Jesus e sente a sua humanidade sendo roubada de você, sente que as suas decisões, as suas atitudes contemplam cada vez mais problemas e mais problemas e mais problemas e mais dificuldades. Aceite a Jesus. Ele tira o pecado do mundo, Ele tira o pecado da sua vida, Ele tira o pecado da sua mente, do seu coração, das suas palavras, das suas atitudes. Ele é aquele que tira o pecado de tudo, das nossas vidas. Ele venceu a morte e o pecado naquela cruz. E se você entregasse totalmente e falar assim: Jesus, eis aqui a minha vida, eu quero me derramar, eu quero me entregar a Ti, Ele estará manifestando glória sobre a sua vida e sobre o seu coração. Aceite a Jesus. E que esta palavra possa nos encorajar, como homens e mulheres que já aceitaram a Jesus, a encontrar o caminho da santidade e viver no caminho da santidade. Que nós possamos parar de dar desculpas para os pecados, porque pecado tira a nossa humanidade, mas em Jesus nós somos restaurados. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Querido e amado irmão, você que durante a ministração deste culto ouviu a voz de Cristo te chamando e quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Cristo, nós queremos te conhecer. Nós deixaremos aqui o número de telefone para que você possa entrar em contato e a partir deste contato nós iremos orar com você e nos dispor a caminharmos juntos. Se você não é aqui da região de Sumaré ou Campinas, não tem problema, a Igreja Metodista está espalhada em todo o território nacional. E com certeza nós encontraremos uma comunidade de fé que possa te acolher. Mas se você for aqui da região, nós teremos o prazer em Cristo de caminharmos juntos e vermos a glória do Senhor sendo manifestada através das nossas vidas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Abençoada do Senhor, a nossa oração é para que Ele possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, com todos os conteúdos que nós temos disponibilizado no Facebook e no YouTube. E eu gostaria de pedir ajuda na divulgação da Igreja Metodista em suas redes sociais. Vai lá, curte, se inscreva, compartilhe, comente o canal no YouTube, curte e compartilhe a página no Facebook. Vamos juntos semear a palavra de Deus e espalhar a bênção do Senhor sobre todas as pessoas quanto forem possíveis. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo possa governar as nossas vidas.
que possamos viver cada dia mais na presença de Deus, glorificando o teu santo nome, recebendo do seu amor, recebendo da sua coragem, recebendo da sua unção, para que ele venha a ser glorificado através dos nossos sentimentos, pensamentos, palavras e atitudes. Queridos e amados irmãos, que possamos ter uma excelente semana, que possamos experimentar a presença de Deus, que possamos viver de acordo com a vontade do Senhor, que possamos ser humanos à imagem e semelhança de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo e até a nossa próxima transmissão.